conversar um pouquinho com vocês sobre a alfabetização dos nossos pequenos. Bom, desde que começou a quarentena, várias amigas, primas me pediram algum tipo de auxílio com a lição dos pequenos, porque elas não são professoras, e eu me coloquei à disposição para ajudar desde o início. Então eu pude ter contato com o material de diversas escolas e de que maneira que essa alfabetização está acontecendo, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. E aí me causou uma surpresa, porque eu vejo que muitas escolas, infelizmente, ainda praticam a alfabetização que nós aprendemos, que às vezes os nossos pais aprendemos. Porque, infelizmente, ela não vai dar certo? Não, não é isso. Ela vai dar certo. Porque o que a gente mais escuta é: mas eu fui alfabetizado assim e tô vivo, mas eu fui alfabetizado assim e sei ler, então ela dá certo. Beleza, você alfabetiza. Mas hoje existe um conceito que é para além da alfabetização. A gente quer que, além de alfabetizadas, então além de saber ler e escrever, que as crianças sejam letradas. E o que significa isso? Significa que a criança entenda a função social da escrita e da leitura. Por quê? Porque não somos adultos leitores. Seja bem sincero comigo. Quantos livros você lê por ano? Qual é a sua aptidão em escrever? Se você vai para uma entrevista de emprego ou em qualquer atividade que você precisa produzir um texto, é tranquilo para você? Você tem total noção de paragrafação, contexto, coesão, coerência e tudo mais? Ou você enrosca em algumas coisas? A sua leitura, ela é de fato fluente? Você consegue ler um longo parágrafo com algumas palavras que às vezes você desconhece e ainda assim entendê-lo? Então, essa é a nossa preocupação. Nós não queremos só alfabetizar. Nós não queremos que as crianças sejam apenas capazes de codificar e decodificar, que é ler e escrever. Ou ao contrário, escrever e ler. A gente tem a intenção que a criança tenha gosto por essa leitura. A gente quer que a criança goste de escrever e que ela escreva bem. E de que maneira que a gente trabalha isso? Não é fazendo ba, be, bi, bobo? Não é falando assim: olha, a gente só trabalhou a família do B, do C e do D. Então a criança só pode escrever palavras com essas letrinhas. Primeiro, porque isso acaba limitando o vocabulário, várias coisas. Mas porque a criança entende que a fala, que a nossa língua, ela é composta de várias letras. A gente não fala só usando essa, a gente fala usando tudo. Então, a gente pode já começar apresentando à criança, desde o início do seu processo de alfabetização, todo o alfabeto. E como que se faz isso? Aí é que entra o letramento. É preciso que essa escrita faça sentido para a criança. Como? Usando a função social da escrita. Como que a gente faz isso na escola? A criança entende que a leitura e a escrita é uma maneira de comunicação. Então, além da comunicação oral, que ela já faz, a gente também se comunica através da leitura e da escrita. Então, a gente não traz mais textos do tipo: a vovó viu a uva para trabalhar a família do V. Não, nós trabalhamos com textos reais, histórias em quadrinhos, cantigas, letras de músicas que ela já conhece de cor. E uma outra alternativa é fazer um trabalho com listas. Que listas? Listas que façam sentido para essa criança. Então, por exemplo, vocês vão ao mercado. Que tal convidar essa criança, que está em processo de alfabetização, fazer a lista dessa compra que será feita? Isso faz sentido para a criança, entende? Aquilo que ela vai escrever vai servir de alguma coisa. Então, ela vai ajudar o pai, a mãe ou quem é responsável por essa lista a criar um produto que vai auxiliar na hora da compra. Uma outra possibilidade: vamos trabalhar com receitas. Vamos lá fazer a lista dos ingredientes necessários para fazer aquele bolo de chocolate que ela adora? Outra lista com função social. Tem o porquê dela estar escrevendo aquilo. Faz sentido. Outra possibilidade: vamos escrever os brinquedos que você mais gosta?
Ou ainda, abre o seu guarda-roupa, escreve para mim o que tem escrito lá dentro. Calça, blusa, bermuda, vestido, cinto, macacão, gorro, luva. Você está usando todas as letras do alfabeto, e não mais por famílias silábicas, porque, novamente, ela vai aprender desse jeito? Vai, ela será alfabetizada, mas ela construiu textos que não fazem sentido. Ela leu textos que, na verdade, nós chamamos de pseudotextos. Por quê? Porque eles não têm função social nenhuma. E aí, lá no futuro, a chance dessa criança que foi só alfabetizada e não letrada é ser um adulto como a maioria dos brasileiros, que não gosta de ler, não tem o hábito da leitura, não consegue interpretar e escreve mal. E não é isso que a gente quer das nossas crianças. Então, eu vou trazer aqui agora para vocês alguns exemplos de listas que a gente pode fazer com os nossos pequenos em fase de alfabetização. Depois, em outras oportunidades, eu trago outras sugestões de atividades, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Olhem só, eu coloquei aqui, são apenas sugestões, tá? Para além dessa, tem várias possibilidades. Então, coloquei uma lista de compras, lista de brinquedos, lista de cores, lista de amigos. Vou falar mais sobre essas duas aqui. O que é legal? A gente tenta contextualizar essa lista. Então, como eu falei, vai lá no mercado, a criança ajuda a fazer a lista de compras. Então, por exemplo, na lista de cores, existem músicas que falam de cores. Então, tem a música do Toquinho, numa folha qualquer, o desenho um sol amarelo. Então, a gente escuta a música com a criança e pede para ela colocar aqui no papel as cores que apareceram na música. Ou ler um livro que fala alguma coisa sobre cores, coloca aqui. Ou ler um livro, de repente, que fala sobre vários animais, não está escrito aqui, mas é uma outra possibilidade. Fala para ela escrever o nome dos animais que apareceram no livro. E uma outra coisa que as crianças gostam bastante é aqui, ó, a lista dos amigos. E são nomes que eles estão familiarizados. Então, os amigos que tem na sala de aula, por exemplo. A professora deve fazer um tipo de chamada, alguma coisa assim. Então, ele vai se sentir confortável para escrever essa lista aqui. Agora, eu vou trazer para vocês 2 exemplos de listas feitas por criança que está nessa fase de alfabetização, para mostrar para vocês como que nós podemos fazer as intervenções. Então, aquela mesma sugestão agora é feita por uma criança em fase de alfabetização. Aqui nós lemos um livro que aparecia várias cores e eu pedi que ela registrasse, então, as cores que apareceram nesse livro. E aqui está a produção dela. Para quem é leigo, quem não está acostumado, o que é super normal, de repente vai olhar e falar assim, nossa, ela não sabe nada, tá tudo errado. O que acontece com essa criança? Ela já tem uma boa noção da sonoridade das letras, ela já compreende que você precisa de um determinado número de letras para escrever as palavras. Tem vários conceitos aí que a gente enxerga que essa criança já domina. Agora, o que falta para ela? Falta ela se alfabetizar ortograficamente. Então, as questões que estão aparecendo aqui são apenas questões ortográficas. E aí, de que maneira que os pais, que não são pedagogos, não são alfabetizadores, podem ajudar esta criança? Fazendo ela refletir sobre a escrita. De uma maneira muito tranquila, não tem que deixar ela pensar que ela não sabe nada, que ela não consegue. Ela consegue muita coisa. Essa escrita mostra pra gente que ela já sabe de muita coisa. Então, aqui, ó, Rosa, que ela escreveu com Z ao invés do S. É super normal essa troca, porque se a gente pensar, tem som de Z mesmo. É super compreensível isso que ela fez. E aí, faz ela refletir, escreve o correto do lado para ela ter uma referência. Não tem nenhum problema ela ter uma referência. E com o tempo, ela vai gravar. Azul, faltou o L no final. E aí, a gente dá uma forçada, sabe, ó. Azul, o que será que está faltando aqui para a gente deixar essa escrita correta? Se ainda assim ela não compreende, você escreve o correto do lado e aí ela compara o que ela fez com o que é o correto para que ela perceba qual foi o erro dela. Aqui, ó, verde, tá faltando alguma coisinha aqui. Vê comigo o que tá faltando, que letra que não tem aqui, ó, ver.
E é a mesma coisa, a gente vai forçando o som que tá faltando. Se ela não consegue mesmo, nós fazemos a referência ao lado do escrito correto e ela faz a reflexão do que ela fez, do correto e o que está faltando. Aqui, ó, por exemplo, branco, olha, o que eu coloco ali para fazer esse som, tá? E aqui apareceu uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é bem comum e às vezes a gente não compreende. Aqui, ó, Beatriz. Quando ela fala Beatriz, o B, ela acha que já é o BE. Só ela pôr o B, ela acha que já é BE. O B, o D, o T. Então, ela acaba não colocando o E do ladinho. E aí, tem que fazer ela pensar sobre isso. Tá faltando o R aqui. Beatriz tem som de S, mas aí escreve com Z, o contrário de Rosa, que tem som de Z e escreve com S. Aqui não, aqui tem som de S, mas escreve com Z. Aqui tá faltando o R, o Arthur. Aqui é o que eu queria mostrar. Gabriela. E a gente pensa, nossa, mas ela pôs um H, fica A, B. De onde ela tirou isso? Vamos lá, olha, o som da letra H. H. Então, ela acha que Gabriela começa com H. A Gabriela. Então, é super comum isso daqui também. Aqui faltou o R. Aqui seria uma Lavínia, tá bom? Mas é isso. A gente faz a criança produzir textos que vão fazer sentido para ela. E na hora de fazer as intervenções, a gente faz de uma maneira bastante tranquila. E quando a gente vê que ela ainda assim não está compreendendo, não tem problema nenhum a gente fazer a referência correta do lado. E aí ela faz essa reflexão do que ela fez, do que está certo, para que ela faça as correções. Então, como eu falei, esse é só um exemplo que eu trouxe para vocês. Por que eu quis trazer? Mais uma vez, porque eu sei que várias mães estão em casa com crianças que estão nesse processo de alfabetização e foi uma maneira de eu tentar ajudá-las a fazer atividades com os pequenos que serão prazerosas e serão muito importantes para esse processo de alfabetização deles. Um beijo!